Olá, tudo bem? Bom, vamos começar a nossa aula agora sobre razão e proporção, a parte 2, que vai se tratar agora do tema que vamos definir razão e vamos definir proporção e resolver alguns problemas. Isso aqui. Primeiramente a gente vai definir o que é grandeza. O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, tá? Então, por exemplo, a quantidade de pessoas em uma sala. Então, se eu contar, por exemplo, 20, se deu 20, essa quantidade, esse valor tem um significado em matemática chamado grandeza. Tá? Então, por exemplo, comprimento. Né? Então, daqui a cidade mais próxima são 15 quilômetros. Então, 15 quilômetros é outra grandeza. Tá? Então, isso que é grandeza. Então, eu posso ter grandeza massa, por exemplo, 20 quilogramas. Né? Então, 20 quilogramas é uma grandeza. Tudo bem? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a razão entre duas grandezas. A razão é a divisão, sendo que o segundo não é nulo. Tá? Então, por exemplo, a razão entre massa sobre o volume. Né? Então, suponha que seja 20 quilogramas em 1 litro. Né? Então, isso aqui é uma razão entre grandezas. Tá? Então, vai ser 20 quilogramas por litro. Tá? Daqui a pouco a gente vai definir o que é isso, que grandeza é essa, que razão é essa. Tudo bem? Mas de início a gente vai ver que esse estudo trata-se de divisão entre grandezas. Por exemplo, num vestibular com 40 questões, Luciano acertou 20. Vamos determinar a razão entre o número de questões corretas e o número total de questões. Bom, quando a gente fala número de questões corretas e número de total de questões, é esse trecho aqui que vem antes do i. Esse trecho aqui que vem antes do i, esse izinho aqui, ó, ele vai ser o numerador. Tá? Numerador. E essa parte de baixo, o valor dessa parte aqui, perdão, depois do i, vai ser a parte de baixo da fração, que é o denominador. Tá? Então, no texto, quando aparecer, é assim que se caracteriza a razão entre duas grandezas. Então, aqui vai ser o denominador. Então, se eu quero número total de questões, são 20. Perdão, número total de questões certas, 20. Número total de questões, 40. Né? Então, é corretas sobre total. Então, o que vai dar? Vai ficar o seguinte: 20 sobre 40. Como estudamos anteriormente, eu posso simplificar em cima e embaixo por 20. Tá bom? Então, vai ficar 20 dividido por 21, 40 dividido por 22. Então, a gente lê que 1 está para 2. Tá? Então, essa leitura também vale. 1 está para 2. Vamos para o próximo. Um grupo de esportistas é formado por 340 rapazes. Então, vamos aqui, ó, 340 rapazes e 360 moças. 360 moças. Vamos encontrar as razões a seguir. Razão entre o número de moças, ó, percebeu? Ó, moças vem primeiro, sobre o de rapazes. Essa divisão é 360 sobre 340. Né? Então, vai ficar 360 sobre 40. Mais uma vez, eu simplifiquei por 20. 360 por 20 dá 18. 340 dividido por 20 dá 17. Então, a gente lê que está 18 por 17. Como é que é moças? Não, a cada 18 moças eu tenho 17 rapazes. Também vale essa leitura. B. Razão entre o número de moças e o total de esportistas. Bom, o total de esportistas se constitui no número de rapazes
rapazes e quem? E moças. Então, ó, rapazes e moças. Somando esses dois vai dar o quê? 700. Tá aqui, ó. Se eu fizer número de moças, 360, dividido pelo total, que é 700, vai ficar o seguinte. Vou simplificar por 20 em cima e embaixo, 18 por 35. O que é que significa essa grandeza? A cada 35 pessoas, eu tenho 18 mulheres, tá bom? 18 moças, tá? 18 está para 35. Show de bola? Tranquilo? Então vamos lá. Razão entre duas grandezas de mesma espécie. O que é isso? É o quociente dos números que expressam as medidas dessas grandezas numa mesma unidade. Por exemplo, escala. A escala ela é um exemplo clássico de grandezas de mesma espécie. Nota que a escala é definida pelo seguinte: medida do desenho. Eu tenho um desenho aqui, ó, como está sendo evidenciado aqui embaixo. O desenho que representa o mapa do Brasil, né, e suas principais capitais, ó, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, né? E isso aqui é um desenho que representa uma medida real, né, que temos na verdade. Então, tem a medida do desenho sobre a medida real. A gente converte sempre para centímetros, tá? Porque a gente está trabalhando com desenho, então é uma unidade bem comum a gente trabalhar com centímetros. E nota que centímetros dividido por centímetros vai sumir, né? Por causa dessa divisão aqui. Então, o resultado da escala ela é adimensional, ou seja, ela não tem dimensão, porque ela é a mesma grandeza. Então, ó, ela vai ser adimensional, né? Ela não vai ter dimensão, tá? Ela não vai ter uma unidade medida. Eu preciso de alguma referência de medida para poder depois fazer os cálculos, tudo bem? Então, olha aqui, ó. Também a escala é aplicada, além de mapas, ela pode ser explicada a esboço de objetos, então móveis, automóveis, plantas de casas, terrenos nos mapas e cartas geográficas, que é o caso aqui embaixo. Então, nota, a escala está aqui, ó. Percebeu essa parte achurada? Então, ó, está dizendo que mede 500 o quê? 500 km. Essa medidinha aqui, ó, essa medida aqui, vale 500 km no real. Então, pego minha reguinha, tá? Vou aqui no livro, aqui normalmente aparece livro didático, né? Então, pego minha reguinha, tiro a medida de 0 aqui, né? Essa medida aqui, vamos supor, seja 2 centímetros, né? 1 centímetro e alguma coisa. Então, ó, eu tiro essa medida e eu comparo. Vamos supor que desse 1,5 centímetro. Então, a escala desse desenho, a escala do desenho seria 1,5 centímetro, supondo, né? Eu estou supondo que essa medida fosse 1,5 centímetro, né? Sobre, tá vendo que 500 está em quilômetros? Então, eu teria que transformar esses 500 em quilômetros em centímetro, porque aqui em cima está em centímetros, né? Eu não medi com a reguinha. Então, como eu medi com a régua, isso aqui tem que estar em centímetros, tá? Lembrando que centímetros tem que ficar minúsculo. Então, centímetros. Bom, 500 quilômetros. 500 quilômetros para metro, eu multiplico por 1000. Então, vai 3 zerinhos. Né? E metro para centímetro é 100. Né? Então, eu boto mais 2 zerinhos. Tá? Para entender, vamos fazer de novo, ó. Quilômetros. Quilômetros, ó, 1 quilômetro é 1000 metros. Então, vai 3 zerinhos aqui, ó, do 1000, tá? E metros, né, para centímetros, eu multiplico o quê? Por 100. Então, vai 2 zerinhos aqui, tá? Então, isso aqui, 500 quilômetros, se trata de, deixa eu dividir os zeros, 50 milhões de centímetros, né? Então, essa escala vai ser escrita como 1,5 sobre 50 milhões. Tranquilo? Legal? Então, essa é a medida da escala, tá vendo? Não tem dimensão, não tem unidade de medida aqui, né? Porque
Foi cortado aqui em cima. Legal? É assim que aparece nas questões. Ó, um terreno tem 50 metros de comprimento. Esse comprimento é representado no desenho por 20 centímetros. Qual é a escala? Então, ó, metro eu vou transformar em centímetro. Vai ficar 50 vezes 100, 5.000 centímetros. Escala é comprimento do desenho, né, que é 20 centímetros, como diz a questão, ó, 20 centímetros, sobre 5.000 centímetros, que é a medida real. Então, eu vou ter... Opa, aqui ficou... Então, peraí que só alterar aqui. Vamos colocar aqui para 50, tá? Digitei errado, para não diferenciar desses dois aqui, tá? Então, ó, ficou 50 centímetros sobre 5.000, tá? Lembrando aqui que eu falei 20, mas foi só um errinho de digitação. Então, aqui é 50, tá? O desenho tem representação de 50 centímetros. Então, 50 sobre 5.000, eu simplifico 0 com 0, ficou 5 sobre 500 e dividi em cima e embaixo por 5. Então, a escala é 1 sobre 250. Legal? Ou seja, a escala é 1 para 250, ou seja, para cada centímetro no desenho, né, cada 1 centímetro do desenho, corresponde a 250 centímetros no tamanho real. Tá? Podemos indicar essa escala também como 1, 2 pontinhos, 250, né? Um símbolozinho de divisão, 1 sobre 250. Bacana? Bom, razão de grandezas diferentes. A razão entre duas grandezas diferentes de espécies diferentes é expressa por um número acompanhado da unidade de medida correspondente. Então, a gente tem várias que a gente utiliza no dia a dia. Por exemplo, velocidade média. Tá? Velocidade, aquela que marca no velocímetro do carro, né? No velocímetro do automóvel. É o quê? É a razão do espaço percorrido e o tempo. Né? Então, primeiro vem o espaço e eu divido pelo tempo gasto. Então, velocidade média. Então, por exemplo, se eu tiver aqui a questão que fala sobre Moacir, que fez o percurso Rio-São Paulo, que mede, né, aproximadamente 450 km, né, em 5 horas. Quer saber quanto ele percorreu, né? Qual é a velocidade, qual é a razão entre essas grandezas e o que isso significa? Bom, isso aqui significa, né, já respondemos, velocidade média. Agora a gente vai saber quantificar isso. Tá? Como é que a gente faz? Espaço percorrido, 450 km, sobre 5 horas. Vamos ter 90 km por hora. Tá vendo? 90 km por hora. Quer dizer que a cada hora eu percorro 90 km. Então, se eu percorrer 90 km, eu sei que eu passei 1 hora. Tá? Então, vale essa noção, né, de quantidade. Bom, agora a gente vai para a densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Densidade demográfica também é bem comum, tá? Densidade demográfica de uma região é a razão entre o número de habitantes e a área da região, tá? Então, eu pego a área da região, né? Ó, então, a área de uma região, né? E eu tenho vários habitantes lá, né? Então, tenho vários habitantes que vivem lá, né? Que está contido nessa área. Né? Então, pega essa quantidade de habitantes, né? E divido pela área ocupada. Nota que se eu tiver muitos habitantes, a densidade vai lá para cima. Ó. Tem muita gente. Ó. Então, a densidade demográfica fica alta. Né? Então, se a densidade demográfica está alta, é porque eu tenho uma grande quantidade de pessoas em um espaço. Tá? Esse espaço está pequeno demais para essa quantidade de pessoas. Né? Então, vamos lá. O estado do Ceará, no último censo demográfico de 2000, teve uma população... Tá, isso aqui está bem desatualizado, tá bom, gente? Então, estou tomando o ano de 2000, tá? Teve uma população avaliada em 7.430.394 habitantes. Sua área é de 145.694 quilômetros quadrados. A questão pede a razão entre o número de habitantes e a área do estado. Então, ela está querendo a densidade demográfica. Como é que a gente faz isso? Densidade demográfica é igual a quantidade de habitantes sobre a área ocupada. O resultado que dá 51 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, a cada quilômetro quadrado eu tenho quantos habitantes? Eu tenho 51 habitantes residindo naquela área. Tranquilo?
Consumo médio, também bastante utilizado dia a dia, né? Saber quanto é o consumo de um veículo, né? Algum motor, alguma coisa desse tipo, né? Então, esse é o consumo médio. Como é que a gente calcula o consumo médio? O consumo médio é dado pela razão do espaço percorrido pelo volume do combustível, tá? Então, esse é o consumo médio, né? Como é que a gente faz? Ó, uma questão. Então, eu pego o espaço que eu percorri, por exemplo, um carro, né? Um carro anda 90 quilômetros e consome 4 litros, né? Então, ele andou 90 quilômetros, né? Espaço percorrido 90 quilômetros e consumiu 4 litros de combustível. Pode ser gasolina, né? Então, quanto esse carro faz? Então, 90 dividido por 4 vai ficar 45 dividido por 2, 20, 45 dividido por 2, ó, 45 dividido por 2 vai dar 22,5, né? Dá 24, 44 mais um isso, que 22,5, né? Carro, nossa, que carro super econômico. 22 quilômetros por litro, né? Então, esse seria o consumo do carro, né? Ele faz 22 quilômetros a cada 1 litro de gasolina. Então, ó, um exemplo bem parecido, ó, Beatriz foi de São Paulo a Campinas, 92 quilômetros no seu carro. Foram gastos nesse percurso 8 litros de combustível. Qual é a razão entre a distância e o combustível? O que significa essa razão? Bom, isso aqui é o consumo médio, né? Então, consumo médio. Como a gente calcula? 92 dividido por 8, que dá quanto? 11,5 quilômetros por litro. Então, aqui é bem mais real de um carro popular, tá? Então, ó, 11,5 quilômetros por litro. A cada 1 litro ele anda 11,5 quilômetros. Legal? 1 litro ele anda 11,5 quilômetros. Isso aqui é o consumo médio, né? E ele a cada 1 litro consumido, ele percorre em média 11,5 quilômetros. Show de bola? Densidade absoluta ou massa específica. Então, a gente não pode confundir essa densidade aqui com a densidade demográfica. Essa densidade está se tratando de uma massa específica, tá? Estou tratando de uma massa de um corpo. Isso acontece muito em física e em química, tá? Então, a gente trabalha muito com física e química essa noção, ok? Então, ó, dada pela razão entre a massa desse corpo e o seu volume, tá? Então, aquele exemplo inicial que eu falei é exatamente densidade absoluta de um corpo. Então, exemplo, eu tenho um cubo de ferro de 1 centímetro de aresta, né? E tem massa de 7,8 gramas. Ele quer a razão entre a massa e o volume. E o que significa isso? Então, ó, densidade, né? Densidade vou representar pela letrinha D. Primeiramente, vou calcular o volume do cubo. Gente, o volume do cubo, né, é pegar a aresta dele, o lado dele, elevar ao cubo. Aqui é quanto? 1 centímetro. Então, vou pegar 1 centímetro ao cubo, né? Deixa eu só implicar aqui. O volume é 1 ao cubo, gente, é 1 vezes 1 vezes 1, que é o quê? 1. E a unidade de medida de volume é centímetros cúbicos, tá? Então, eu já tenho o volume, né? A massa é 7,8 gramas, né? Então, eu tenho 7,8 gramas dividido por 1 centímetro cúbico, que é o volume que a gente calculou, tá? Então, a densidade vai ser o quê? 7,8 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, essa aqui é a densidade do nosso cubo aqui de ferro, tá bom? Então, tá aqui ele aqui desenhado para nós. Show de bola? O que é proporção? Proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Em geral, uma proporção é dada por a grandeza está para A, grandeza B, assim como a grandeza C está para a grandeza D, sendo A e B extremos, perdão, A e D chamados extremos e B e C os meios. Matematicamente, A dividido por B é igual a C dividido por D. Então, A está para B, assim como C está para D, né? A gente chama esses dois aqui, ó, A e D extremos, né? A e D extremos, e esses dois aqui de meios. Por quê? Porque isso aqui pode ser escrito assim, ó,
A dividido por B é igual a C dividido por D. Fica mais fácil de entender isso, né? Então, ó, A e D estão nos extremos, né? Estão vendo aqui, ó, A e D estão nos extremos. E quem é que está no meio? B e C. Tá aqui, ó, Bzinho, Czinho, tá aqui, ó. Então, ó, aqui é meio pelos extremos, né? Eu posso fazer essa noção, porque o A pode multiplicar o D, né? Ficando A vezes D, né? Vou botar um Dzinho mais bonitinho, e B vezes C, né? B vezes C, né? Que eu posso fazer isso. É a multiplicação dos meios pelos extremos, tá bom? A multiplicação dos meios pelos extremos é exatamente isso aqui. É o que a gente fala de multiplicar cruzado, quando tem uma igualdade dessa forma aqui, tá? Deixa eu limpar e ir para o próximo, tá? Exatamente isso que eu falei antes, ó. Multiplicação do produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, A vezes D, ó, multipliquei cruzado, B vezes C, tá? Multipliquei cruzado. Essa multiplicação desses dois é igual a essa. Legal? Bom, grandezas diretamente proporcionais. É bastante importante a gente entender isso. Então, ó, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando-se uma delas, a outra aumenta na mesma razão. Então, por exemplo, eu tenho um automóvel que se desloca numa estrada com velocidade média constante de 60 km. Em 1 hora, ele anda 60. 2 eu aumentei, tá vendo? Ó? Eu aumentei quando eu passei para cá. Tá? Então, nesse passo para cá, eu aumentei as horas. O que acontece com o quilômetro, com a quilometragem? Aumenta também, né? Em 2 horas ele dobra também, ó. Dobrou para 120. Em 5 horas, eu multipliquei 1 por 5, né? Em 5 horas, tá vendo que aumentou? Essa aqui também aumenta, tá bom? Então, ó, em 5 horas, ele anda 60 vezes 5, né? Que é 300. Então, ó, tá vendo que a quantidade de horas aumenta e quilômetro, né? O espaço percorrido também aumenta. Então, se ela fizer isso, elas são diretamente proporcionais. Da mesma forma, se eu diminuir a hora, né, a quilometragem também vai diminuir, o tempo, né? O tempo vai diminuir, né? Tô falando hora da grandeza, mas é o tempo, né? O tempo gasto. Se o tempo gasto diminuir, a quilometragem também diminui. Tudo bem? Grandezas inversamente desproporcionais. Ela tem exatamente o oposto que eu tenho da grandeza diretamente proporcional, tá? No caso, se um aumentar, a outra tem que diminuir, tá? Lá era o contrário. Lá, se um aumentava, a outra aumentava. Se a uma diminuía, a outra também tinha que diminuir. Aqui não. Aqui acontece oposto. Então, ó, São Paulo, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, se aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão da primeira. De São Paulo a Campinas são 90 km. Suponha que 3 veículos estejam percorrendo essa distância. Então, um ciclista com 30 km de velocidade média, um caminhão com 45 km de velocidade média, um ônibus com 90 km de velocidade média. Então, veja que as velocidades, ó, elas vão aumentando. O ciclista leva 3 horas do percurso, né? Com essa velocidade aqui, ele leva 3 horas desse percurso. O caminhão, ele leva 2 horas. Notou que a velocidade do caminhão é maior, é superior, então ele chega mais rápido, ele demora menos tempo do que o ciclista. Tá? Então, ó, quando o ciclista leva 3 horas, o caminhão leva 2. Por quê? A velocidade do ciclista ela é menor do que a do caminhão. Então, do caminhão, isso. Então, perceba, ó, se a velocidade V aumenta, o tempo gasto, né, diminui, tá? O horário, né, o tempo gasto. Deixa eu botar como T. O tempo gasto diminui. Se a velocidade diminui, né, o tempo gasto aumenta. Tá? Então, ela funciona dessa forma. Perceba que o ônibus, ó, ele tem velocidade superior aos dois. Então, ó, se eu aumentar a velocidade, vai acontecer o que com o tempo? Tem que diminuir. Então, nota que o ônibus vai levar o quê? 1 hora. Tá vendo? Ó? Ele anda mais rápido, demora menos tempo no percurso. Legal? Então, quando uma aumenta, a outra diminui nas grandezas inversamente proporcionais.
E como é que a gente faz uma divisão diretamente proporcional? Então, bastante atenção. Se a gente for dividir o número n em partes diretamente proporcionais a, b e c, significa encontrar o número a, b e c, tais que, se eu pegar esse número a e dividir por b, é a mesma coisa de bzão dividir por bzinho, que são esses números pequenos, gente. Os números pequenos, a, b e c, são os números que a questão diz proporcionais. Então, a questão vai dizer assim, divida tal número em partes diretamente proporcionais a tal, tal, tal. Pronto. Então, esses números que são diretamente proporcionais são esses aqui. Né? Então, se eu pegar a grandeza A e dividir por isso, vai dar uma constante. Tá bom? Então, ou seja, Azão é Azinho vezes a constante, Bzão é Bzinho vezes a constante, Czão, Czinho vezes a constante. Né? Então, é assim que a gente faz uma divisão. Sabendo que A e B são números que a questão dá como diretamente proporcionais e x é uma constante. Tá? Então, vale ressaltar isso. Então, como é que a gente faz essa questão? Um pai resolveu dividir 60 mil, que é 60 mil. Ele não quer dividir 60 mil? Nzão. Entre Ana, de 7 anos, Paula, de 3 anos e Carlos, de 2 anos. Essa divisão seria diretamente proporcional a quem? As idades de cada um deles. Então, as grandezas, essas aqui são as letrinhas que a gente falou. Ó. Tá vendo? Ó? 7, 3 e 2, tá? Porque a grandeza seria diretamente proporcional a quem? As idades, né? A idade de cada um deles. E a questão pergunta quanto deve receber cada um, né? Ó, então, nzão, aqui, ó, é o que vai ser dividido, né? E eu tenho que Ana é o númerozinho, né? O númerozinho que é diretamente proporcional, que é o quê? A questão diz que é o quê? Idade. No caso, a idade de Ana é quanto? 7. Tá? Então, é 7 vezes x, que é uma constante. Paula, P, né? Então, aqui, suponha que aqui é um Pzinho, tá, gente? Botei um Pzão, mas aqui é um Pzinho, tá? Deixa eu botar aqui. Se eu tenho um branco, não tenho. Deixa eu aqui. Opa, canetinha. Então, aqui é um Pzinho, tá? Pzinho. O que é esse Pzinho? É a idade de Paula, que é quanto? 3 anos. Tá vendo, ó? 3 anos aqui, ó. 3 vezes a constante. Carlos C é o Czinho, que é o número que a questão diz que é diretamente proporcional a ele, que é a idade, né? A questão diz que é a idade, esse número. Que é quanto? 2 anos. Tá? Aí eu pego esses 2 anos e multiplico por a constante x. Então, perceba que Ana é a sua idade vezes a constante, Paula, a sua idade vezes a constante, Carlos, a sua idade vezes a constante. Se eu somar Ana com Paula com Carlos, tem que dar o quê? Os 60 mil, né? Se eu voltar lá na definição aqui atrás, ó, deixa eu voltar aqui na definição, essa aqui, ó, se eu somar esses números aqui, ó, tem que dar um nzão. Então, ó, se eu somar Ana, Paula e Carlos, tem que dar o quê? 60 mil. E é exatamente isso que eu vou fazer, tá? Então, Ana, Paula e Carlos tem que dar o quê? 60 mil. Só que Ana é quem? 7x, né? A sua idade vezes uma constante. Paula, sua idade vezes a constante. Carlos, sua idade vezes a constante. Eu tenho que somar Ana, Paula e Carlos. Isso aqui tem que dar quem? 60 mil. Somando dá 12 e eu quero saber quem é essa constante. A parte mais importante da questão é descobrir a constante. A constante, ó, é 5 mil. Se eu sei a constante e eu sei a idade, né, o para que é diretamente proporcional, é só substituir. Ana é 7 vezes x, Paula é 3 vezes x, Carlos é 2 vezes x. 7 vezes 5 mil, 35 mil. 3 vezes 5 mil, 15 mil. 2 vezes 5 mil, 10 mil. Note que se eu somar esses 3, vai dar exatamente 60 mil que a gente tinha. Ó, perceba, a questão diz que tem que ser diretamente proporcional a quem? As idades.
Então, ó, se é diretamente proporcional, quem tem mais idade, né? Oxe, que negócio feio. Quem tem mais idade faz o quê? Recebe mais. Quem tem menos idade recebe menos. Então, ó, Ana é 7 anos, é a mais velha de todas, é por isso que ela ganha mais. Paula já é do meio, né? Já ganha menos que a Ana, né? Então ela ganha isso aqui. E Carlos é o mais novinho, então ele vai ganhar menos do que todo mundo, né? Então, porque o que é diretamente proporcional. Se a grandeza cai, cai a outra grandeza. Se ela aumenta, aumenta a outra grandeza. Entendido? Legal? Agora a gente vai para inversamente proporcional. Bom, o que é inversamente proporcional? É a mesma coisa, né? Eu dividi o nzão, né? O número que eu quero dividir, nas partes indicadas. E a letrinha é a parte diretamente proporcional. Só que é o seguinte, não é mais multiplicando o x, né? É dividindo o x agora, tá? Eu divido o x, tá? Nota o seguinte, quanto maior a parte de baixo, né? Quanto maior dividir, né, a parte de baixo, a fração ela faz o quê? Ela diminui, o resultado da fração diminui. É por isso que é inversamente proporcional. Porque se aqui for maior, o resultado cai, tá? Então, se aqui for maior, o resultado cai. Legal? E se aqui for menor, o que acontece com o resultado? Ele aumenta. Tá bom? Então, é importante entender isso numa fração. Lembrando que A e B e C são constantes, que é a questão da inversamente proporcional, e o x perdão, A, B e C são os números que as questões dão como inversamente proporcionais, e o x é a constante. Olha aqui essa questão. Tia Rosinha resolveu dividir 66 chocolates entre Beto, Ana e Vera, em partes inversamente proporcionais às suas faltas. Então é o seguinte, quem tem mais falta vai receber mais ou menos chocolate? Menos chocolate, né? Essa é a punição, né? Então, e quem tem menos falta, recebe o quê? Recebe mais chocolate, né? É assim que funciona. Quantos chocolates recebeu cada um deles, sabendo que Beto e Ana e Vera tiveram 1, 2, 3 faltas, respectivamente? O que eu vou fazer? Eu sei que o nzão aqui da história é 66. E os números que a gente vai dividir como inversamente proporcionais... Opa, deixa eu voltar aqui. Os números que a gente vai dividir como inversamente proporcionais é quem? É aqui que a questão informa, né? As faltas dele. Né? Aqui que diz a questão. Inversamente proporcionais. Cobriu aqui o 3. Então estão aqui os números. Então eu sei que Beto, né, é a constante dividida por B. Quem é B? A falta. Então 1. Né, porque Beto tem 1 a falta, né, respectivamente. Então Beto tem 1, Ana tem 2 e Vera tem 3. Ana é a constantezinha dividido pelo número proporcional relacionado a Ana, que é quem? A falta dela, 2. Vera é a constante dividida ao vizinho que está relacionado, que é inversamente relacionado à quantidade relacionada a Vera, que é quem? 3. Então, lembrando que A e B são números que a questão deu como inversamente proporcionais e x é a constante. Eu sei que Beto mais Ana mais Vera, todo mundo receber, tem que receber o total, 66 chocolates. Só que Beto é x sobre 1, Ana é x sobre 2 e Vera é x sobre 3. Tá aqui. Tá vendo que é uma soma de frações e elas são heterogêneas, né? Os denominadores são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu tirei o mínimo, né? Divide e multiplica, né? Eu fiz assim, ó. O MMC de 1, 2 e 3 é 6. Aí eu dividi 6 dividido por 1 deu 6, 6 vezes x, 6x. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes x, tá? 3x, está aqui embaixo. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes x, 2x. Pronto, resolvi o problema da fração. Somando dá 11, esse 6 eu passei multiplicando. Ó, passei multiplication. Então fica 11x igual a 66 vezes 6. Eu multipliquei os dois lados da equação por 6, né? Então está aqui. Dividi os dois lados da equação por 11, né? Então seria 11 aqui e 11 aqui. Né? Esse 11 corta com esse 11. E fica 66 vezes 6 dividido por 11. Eu vou cortar esses dois aqui, ó, né?
esses dois aqui. 66 dividido por 11 dá 6. 6 vezes 6, 36. Essa é a constante. E agora é só concluir a questão. Tá? Como é que eu concluo a questão? Beto é x sobre 1. Então, Beto é 66 sobre 1. Ana é x sobre 2. Então, é 66 sobre 2. Vera é x sobre 3. Perdão, 66 não, 36. Novamente, Beto é x sobre 1. Então, é 36 sobre 1. Ana é x sobre 2. Então, é 36 sobre 2. E Vera é x sobre 3. 36 sobre 3. Esses resultados vai dar 36 dividido por 1 dá 36. 36 dividido por 2 dá 18 e 36 dividido por 3 dá 12. Percebam que o seguinte, quem tem menos falta, no caso Beto, recebe mais chocolate. Ele recebeu 36. Vai aumentando as faltas, ó, Ana tem 2. Então, ó, recebe menos chocolate. Vera tem 3, então ela recebe menos ainda, tá? Então, ó, mais falta, menos chocolate, tá bom? Show de bola? Agora nós iremos resolver questões. João pretende encher a caixa d'água de sua casa, que tem capacidade para 8 metros cúbicos. 8 metros cúbicos. Usando uma torneira com vazão de 100 litros por minuto. Tá? Então, 100 litros por minuto. Quanto tempo João levará para encher completamente essa caixa d'água? Então, ó, temos o seguinte. Vamos estabelecer uma regra de proporção. Nós temos que 100 litros está para 1 minuto, tá? Então, 1 minuto, tá? Igual. 8 metros cúbicos também é uma unidade de volume, né? Na verdade, 100 litros é capacidade e 8 metros cúbicos é volume. Mas aqui para esse problema não influencia essas duas informações, tá? Olha a observação. Como a gente converte? Nós temos que 1 metro cúbico equivale a 1 litro, a 1000 litros, tá? Então, 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, gente, se eu tiver 8 metros cúbicos, a gente vai ter 8.000 litros. Legal? Então, no lugar, ó, do volume de 8 metros cúbicos, a gente vai ter 8.000 litros. Então, temos 8.000 litros. O tempo eu não sei. Então, x. Legal aí, ó, tá vendo a proporção sendo construída? Note que litro aqui, gente, eu posso cortar, tá bom? Quando eu passar esse cara para cá, vocês vão ver quando eu multiplicar, esse litro aqui vai cortar de qualquer forma. Então, eu já elimino agora, tá bom? Eu vou multiplicar meio pelos extremos. Então, eu vou ter 100 vezes x igual, né? Estou multiplicando cruzado. 1 minuto vezes 8, 1000. Então, vou ter 1 minuto vezes 8.000, 8.000 minutos. Legal? 100 está multiplicando, eu vou dividir os dois lados, né? A mesma coisa de passar dividindo. Então, vamos ter 8.000 minutos dividido por 100, que é... Eu posso cortar 0 com 0, 0 com 0, 80 minutos. Né? Então, x é igual a 80 minutos. Gente, 80 minutos, perceba que 1 hora, tá? 1 hora é igual a 60 minutos. Né? E aqui, ó, 80, ele pode ser escrito como 60 minutos, né? Que é 1 hora. Tá? Gente, outra coisa, tá? Eu estou botando minuto como m, tá? Mas a unidade de minutos é mn, tá? Minutos. Então, eu vou corrigir aqui em todos para a gente fazer tudo direitinho, tá? Então, mn, tá? De minutos, tá? Porque a questão nos deu só m, tá? Então, deixa eu corrigir aqui, tá? Minutos, tá? Então, é 60 minutos mais 20 minutos. Tá? Estrategicamente eu fiz isso. Né? Separei 1 hora e vi o restante aqui.
Então, ó, 60 é 1 hora. Mais, né? Eu posso colocar aí 20 minutos, né? Que eu estou adicionando essa hora, tá? Gente, não, outra coisa importante. A gente falou inicialmente que o i, tá? Quando fala em multiplicação, em outras regrinhas, i é multiplicação, tá? Mas como eu estou falando de adição, então essa função dessa palavra é de adição, tá? É 1 hora mais 20 minutos. No português, né? A função do izinho aqui é de mais, tá? Então, 1 hora e 20 minutos. Que é a questão, né? Aqui é a letra A, tá? Então, letrinha A, questão 1. Legal? Próxima. Um turista pretende conhecer a cidade B, saiu da cidade A às 8 horas, chegando em seu destino às 2, sabendo que viajou a uma velocidade constante de 75 km por hora. Qual a distância entre a cidade A e B? Então, é uma regrinha, né? Nota que eu tenho velocidade média, né? Velocidade constante média, e eu tenho o tempo, né? Só para revisar, eu tenho que velocidade média é igual a o tempo gasto, perdão, o espaço percorrido, tá? Que eu vou botar como botar assim, espaço mesmo. Espaço sobre tempo gasto, tá? Eu tenho o tempo gasto, porque ele não saiu às 8 e chegou às 2, né? Então, ó, das 8 às 14 horas, né, é só fazer 14 menos 8 horas. O resultado vai dar quanto? Vai dar 6 horas. Tranquilo? Então, 6 horas, tá? Então, esse foi o tempo gasto, né? E eu já tenho velocidade média, então falta só descobrir o espaço, tá? Então, ó, que é exatamente a distância entre a cidade A até a cidade B. Legal? Então, vamos lá. Velocidade média é igual. O espaço é que eu quero descobrir, tá? Então, eu vou transformar esse espaço em x, tá? Uma letrinha para não precisar escrever espaço. E o tempo gasto, 6 horas, né? 6 eu vou deixar 6, eu já sei que a unidade é horas, né? Gente, e a velocidade? A velocidade é 75 quilômetros, né? Notou aqui, ó, aqui é um valorzinho, né, um númerozinho, aqui embaixo é um 1, né? Então, 75 por 1, x sobre 6. Então, posso multiplicar cruzado, né? Então, ó, multiplicando cruzado, eu vou ter x vezes 1x, 75 vezes 6. 75 vezes 6 vai dar 30, vai 3, né? 42 mais 3, 45. Né? Então, temos que, como aqui é quilômetros por hora, aqui a gente garantiu que fosse hora, então a resposta vai ter que dar em quilômetros, né? Não tem outra unidade a não ser essa. Né? Então, 400 quilômetros é o espaço percorrido, né? X. E a questão é a letra B. Tranquilo? Vamos para a próxima. 3. Se uma moedora moe 3.600 grãos de café por hora, quantos grãos ela moe por segundo? Então, ó, aqui é uma razão que a gente não estudou, mas ela impõe, né? O texto mostra como é que se faz isso, né? Então, gente, 3.600, né, por hora, 1 hora, né? Hora, eu vou transformar em minutos e depois em segundos, né? Então, isso aqui vai ser equivalente a 3.600. 1 hora, gente, tem quantos minutos? 60, né? Então, 1 hora é 60 minutos. Né? E 1 minuto, né? 1 minuto, ele tem 60 segundos. Né? Então, 60 minutos, eu multipliquei esse cara por 60, né? 60 minutos
vai ser igual a 60 vezes 60 segundos, né? Porque se eu multiplico esse lado por 60, eu multiplico o outro também, né? Esse resultado vai ser o quê? 60 minutos, né? Tem letrinha maiúscula, gente, mas é minúscula, tá? Esse minuto está dando trabalho, né? Vamos lá. Minutos, tá? Hora também. Deixa eu botar hora. Um Hzinho de hora, tá? Minutos. Aqui também. Bom, 60 vezes 60. Bom, 60 vezes 60 vai dar, né? Eu posso fazer assim, ó. 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0, 36, 0063, 3.600, né? Então, 60 minutos equivale a 3.600 segundos. Legal? Pronto. Então, isso aqui é igual. Aqui lembrando que é grão de café, né, gente? Então, grão, botar Gzinho de grão, tá? 3.600 grãos por 60 minutos é 3.600 segundos. Bom, 3.600 dividido por 3.600 vai dar 1 grão por segundo, né? Tá aqui a resposta. 1 grão de café por segundo, letrinha A. Tá? Então tá aqui, letrinha A. Legal? Vamos avançar. 4. Durante a Copa do Mundo 2014, um time teve 12 pênaltis a seu favor. Sabendo que a razão entre o número de acertos para o total de pênaltis foi de 3/4, quantos pênaltis foram convertidos em gol por essa equipe? Ah, legal. Então, ó, número de acertos para o número total de pênaltis, né? Então, ó, número de acertos 3. Deixa eu botar uma coisinha mais clara. Então, ó, tem um número de acerto é 3, né? Acertos. 4 é o total de pênaltis, né? Então, ó, acertos, né? Acertos total, tá bom? Isso aqui é igual. Eu tenho um total, tá vendo, ó? 12 pênaltis. Então, ó, eu tenho aqui, ó, o total, 12. Eu quero saber quantos eu acertei, né? X. Aqui, ó, razão em proporção, total, né? Total, faltou o L. Deixa eu colocar o Lzinho. Total. Então, ó, tenho essa expressão aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado, né? 3 vezes 12, x vezes 4, né? Isso aqui vai me dar o quê? Ó, bem, 3 vezes x vezes 4 é 4x. 3 vezes 12. Bom, 4x está multiplicando, eu divido os dois lados da equação por 4, ele vai ficar assim, dividindo essa expressão desse lado, né? Como é multiplicação, eu posso fazer 3 vezes 12, 36, dividido por 4. Então, x é igual a 36 dividido por 4 é 9. Legal? Então, eu tenho 9 o quê? Está na parte de acertos? Acertos, né? Então, aqui é 9 acertos. Letra C, tá bom? Então, letrinha C como questãozinha correta. Legal? E vamos para a última, né? Diz o seguinte: Marcos tem que andar 1 quilômetro para encontrar sua mãe. Entretanto, ela percorreu ao encontro do filho 1/4. Quanto resta para Marcos encontrar sua mãe? Então é questãozinha de fração, tá, gente? Eu não vou nem colocar razão em proporção, não, tá? Questão de fração. Então, ó, eles têm 1 quilômetro, né? 1 quilômetro para encontrar a mãe dele. Então, Marcos e a sua mamãe, né? Ele tem 1 quilômetro. Né? Quilômetro para encontrar sua mãe.
Vou fazer aqui uma espécie de retângulo, tá? Ó, ela andou o seu encontro 1/4. Então, essa é a fração que eu vou utilizar, tá? Dividir em 4. Então, eu vou dividir esse trecho aqui, né, que distancia Marcos e a sua mãe, 1/4, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir aqui, aqui, opa, dá uma divisão maior, aqui, aqui e aqui, né? Mais ou menos o mesmo tamanho, tá? A gente força na mente que está o mesmo tamanho. Esse trechinho, tá? Esse trechinho aqui, ó, ele mede o mesmo desse, e o mesmo desse, tá? Então, ó, 1 km dividido por 4, né? Aqui não é 1 km total, né? 1 km, eu vou transformar em metro para ficar mais fácil, tá? Então, fica 1000 metros dividido por 4. Vai dar quanto? Vai dar 2, né? 8, resta 2, desce o 0, 5, né? Dá 20, 0, né? 250. É exatamente o que equivale a cada quadradinho desse. Então, aqui é 250 metros. Aqui, 250 metros. Aqui, 250 metros. E aqui, 250 metros, tá? Se eu somar, vai dar 1000 metros, que é 1 quilômetro, que é exatamente o que a questão diz, né? Eles estão distantes de si 1 quilômetro. Agora, a mãe dele, ó, ela percorreu 1/4. Gente, tá vendo que aqui, ó, tem 4 quartos, ó. Aqui, cada bichinho desse é 1/4, né? Então, a mãe dele tá aqui, ó. Ela já percorreu 1/4. Né? Então, a mãe dele veio para cá, né? Tá aqui nesse trecho. Falta quantos? Falta esse e esse, né? 3/4, né, da fração, que é o quê? 250 mais 250 mais 250. Se eu somar, né, isso aqui, 250 mais 250 mais 250, isso aqui vai ser 750 metros, tá bom? Então, falta 750 metros para ele encontrar a mãe dele, tá? Então, a respostinha, letra D. Então, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, bota a sua dúvida nos comentários, tá? E até mais.